verso de número 7. Pastor, é só isso? Você que manda aqui. Se você falar, está falado. Você quer que eu fale mais alguma coisa? Não, senhora? Então tá bom. Mateus capítulo 7, verso 7, eu vou entregar para vocês hoje. Eu sei que essa frase que eu vou dizer parece até uma frase meio, é um jargão. Eu vou entregar para você uma chave. E não é uma brincadeira, não é um jargão. Esses dias eu estava na minha casa e Deus falou muito forte comigo sobre isso. Esse mês foi o mês mais desafiador da igreja, financeiramente. E nós sabemos que quando entra o frio dá uma queda na presença das pessoas. E nós tínhamos os maiores desafios esse mês. E eu fui falar com Deus. E na minha mente, imediatamente, e eu acredito que foi o próprio Espírito Santo, disse: você precisa orar como filho. E essa palavra inundou meu coração, e eu comecei a buscar. E Deus falou tão forte na minha alma, que isso mudou a minha vida. E eu quero testemunhar aqui, que esse mês que tinha tudo para faltar, vai sobrar, em nome de Jesus. Esses dias atrás, cadê a Lívia? A Lívia, está por aí a Lívia. Está no Kids? Está ali, a Lívia está ali. Depois ela me xinga, fica doida que eu falo o nome dela aqui. Mas esses dias atrás estava eu na minha cama, no frio, que eu amo frio, minha esposa, a gente assistindo um filme, pronto para dormir. De repente aparece na porta uma menina de pijama, travesseirinho dela. E eu olhei para ela e falei: você está indo aonde? Eu vou dormir aqui. Não vai não. Eu vou. E ela falou assim, ela ficou firmando lá: eu vou. E você acha que aconteceu o quê? Eu que tive que dormir na outra cama. Por quê, irmão? Porque a minha filha e o meu filho, tanto a Lívia como o Caio, têm acessos que vocês não têm. Para você ir na minha casa, você vai ter que me ligar, vai ter que me avisar. Mas a minha filha e o meu filho têm acesso que ninguém tem. E essa chave mudou o formato da minha ideia sobre oração. Porque a palavra oração, tanto no hebraico como no grego, a definição é se aproximar. Se aproximar de Deus a fim de entregar petições, súplicas, louvor, pedidos. A fim de entregar a sua dor, de entregar o seu coração. Então a palavra oração é o movimento que nós temos de caminhar rumo a Deus, para entregar para Ele tudo o que a gente precisa entregar. Isso é oração. E se isso é oração, eu preciso entender como fazer isso da forma mais correta possível. E em Mateus capítulo 6 e o capítulo 7, Jesus vai ensinar perfeitamente como fazer este caminho, esta jornada. Muitos de nós nos aproximamos a Deus de uma forma totalmente equivocada. Ou nós tratamos Deus como um negociador. Tratamos Deus como alguém que vai dar uma esmola, seja financeiro, afetivo, emocional. Senhor, o Senhor pode curar a minha dor? Senhor, veja bem, esse é o conceito equivocado da oração. Tiago vai dizer que a gente não recebe porque a gente pede mal. E hoje nós vamos aprender o caminho correto. Jesus está ensinando isso no Sermão do Monte. O caminho correto para a oração. Nós vamos ler alguns textos. Abra primeiro comigo em Mateus 7. Quem está lá em cima? É o Edinho? Edinho. Vamos lá, Edinho, vamos trabalhar bastante hoje. Peçam e será dado a vocês. Pedir, movimento, posicionamento.
Busquem e vocês encontrarão. Mais uma vez, movimento, posicionamento. E por último, batam e a porta será aberta a vocês. Está falando de proximidade. Você não chega na porta da minha casa, do meu quarto, sem autorização. Esse é o movimento que vai nos levando até a porta. E daqui a pouco nós vamos entender qual porta é essa. Porque no capítulo 6 Jesus disse qual porta é essa. Mas vamos continuar. 8. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Verso 9. Aqui então ele está falando de oração, perseverança de oração. Mas aqui então ele vai dar uma ilustração do que significa essa perseverança. Então ele diz: qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ele vai usar um exemplo assim, esdrúxulo. Olha o segundo exemplo. Ou se pedir peixe, vai lhe dar uma cobra. É esdrúxulo, irmão. Porque por mais que seu filho cometa alguma coisa errada, você nunca vai punir dando para ele uma cobra. Ou colocando numa mesa, no lugar de pão, pedra. Então está usando um exemplo desta oração e vai agora nos instruir o que de fato é esta oração, ou como deveria ser. Olha o próximo verso. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, diga comigo, maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu não é o Criador dos céus e da terra, Ele é, mas o texto não cita isso. Não é o Altíssimo, Ele é, mas o texto não cita isso. Não é o soberano, Ele é, mas o texto não cita isso. Jesus está dizendo, o seu, está nos lembrando que oração é intimidade. Olha o que ele continua dizendo: quanto mais o seu Pai que está no céu, pode voltar de dará coisas boas ao que lhe pedir. Aqui eu aprendo lições importantes. Que o nosso relacionamento, a forma que nós devemos nos aproximar de Deus, é mediante uma filiação. Porque nós estamos falando de acesso. Tim Keller vai dizer uma frase, ele diz a seguinte coisa: quem que acorda um rei às 3 da manhã? Só um filho. Só um filho. Então nós precisamos entender que a oração, Deus está nos chamando hoje para entender que a oração é um movimento em direção ao Pai. Não a um negociador, não a qualquer um. Não, é um movimento em direção à paternidade. Eu vou ler mais um texto com vocês, Mateus 6. Volta lá no Mateus 6 para mim, verso 5. Eu vou mostrar qual é a porta. Qual é a porta? Mateus 6, 5. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Diga comigo, hipócritas. Aquele que atua, ator, finge, performista. Se você só ora na igreja, nós precisamos rever isso. Se a gente só ora no público, nós precisamos rever isso. Porque olha o que diz o texto: que eles gostam de ficar orando em pés nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, eles dizem que eles já receberam a sua plena recompensa, já foram reconhecidos pelos homens. Mas olha o próximo verso. Mas quando você orar, diga comigo, quando? Mais uma vez. Não é se você quiser, não é uma dica, não é uma sugestão. Filho fala com o pai. Não é quando, perdão, não é se, é quando. Porque oração é a forma de relacionamento de pai e filho. Mas quando orar, feche a porta e ore ao seu. Feche a porta e ore ao seu. Feche a porta. E ore a quem, irmão?
aos anjos, aos querubins, aos serafins? Não? Ore ao seu Pai. Está falando de intimidade. É o processo que a Lívia fez. Quer saber? Eu vou até o quarto dos meus pais e vou dizer para eles: hoje eu durmo aqui. Esse acesso não é qualquer um que tem. Se você me ligar dizendo: pastor, estou indo na sua casa, quero dormir junto com você, eu vou dizer: você está louco? Bebeu? Está drogado? Errou a dose do Monjaro? Só pode entrar no meu lugar de intimidade quem tem acesso. E a Bíblia está nos ensinando essa noite a orar por um Pai que está com as portas abertas para nós. Que está com portas abertas para nós. Quando você entrar no secreto, ora para o Pai. Ora para o Pai. Não é é para o Pai. Porque olha que diz a Bíblia, volta lá para mim, Edinho. Porque o Pai que vê em... Quando você olha para o Caio, quando você olha para a Lívia, você acha é uma pessoa comum. É o Caio e a Lívia. É os filhos do pastor. Mas quando eu olho para o Caio e para a Lívia, eu não vejo pessoas comuns. Quando eu olho para o Caio e para a Lívia, eu já vejo eles sendo a melhor versão deles. Eu já vejo eles alcançando coisas maravilhosas, tendo um bom casamento, tendo uma família próspera, tendo uma vida próspera, sendo melhor do que eu. Quem está comigo aqui, deixa eu ver. Você precisa reagir à mensagem de hoje. Deus não te vê como qualquer um. Deus vê você como um pai vê um filho. E pai vê futuro no filho. Pai vê o futuro do filho. Eu vou falar de novo. Deus está olhando para você e dizendo: eu tenho um futuro para você. O seu pai já está no amanhã. O seu pai já está no amanhã. Vou repetir. O seu pai já está no amanhã. E já terminou os seus dias, segundo o Salmo 139. Você pode olhar para o meu filho e dizer que ele é normal. Para minha filha dizer que é normal. Mas para mim nunca vai ser normal. Ela não é também. Então, o pai que vê em secreto, que está vendo o que você não está vendo, que já planejou o seu futuro, que já construiu a sua história, que já preparou a provisão, ninguém recebendo, mas o pai que já preparou a segurança, já preparou todo o processo para você chegar lá. Ele que vem em secreto, diz o texto, põe para mim, diz o texto, volta lá, no 6 mesmo, por favor. O pai que vem em secreto, presta atenção no texto, verso 6, olha que lindo esse final, 6:6, Mateus 6:6. O pai que vem em secreto, Então a nossa oração, ela muda dentro de um ambiente de entender que Deus é pai. Você não está muito feliz ainda pelo jeito, é ou não é? Você não está acreditando em mim ainda. Então eu vou provar de novo para você. João capítulo 1, verso 11. João 1:11. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Diga, não receberam. Verso 12. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem... Não é apóstolo, não é bispo, não é profeta. Não. A maior autoridade que Deus nos deu é de ser... Presta atenção. A palavra autoridade, em algumas outras versões, é poder. E essa palavra grega é exousia. Está falando de legitimidade. Na Pax Romana tinha um conceito muito importante. Eu ouvi falar que alguns países não têm, e eu acabei nem pesquisando se no Brasil tem. Mas há uma diferença em alguns países sobre o filho biológico, o filho chamado de filho legítimo, e do filho adotado.
teria uma diferença nos dois. A questão de direitos e, enfim. Mas na Pax Romana tinha um conceito, eu quero que você olhe para mim, porque você vai dar muito glória a Deus por isso. Na Pax Romana, o conceito era o seguinte: a partir do momento que aquela criança fosse adotada, ela passava a ter os mesmos direitos do filho biológico. O nome da família, você não deu glória a Deus, o nome da... Ele tinha direito da herança igual como os outros filhos. Em alguns casos, se o pai fosse uma autoridade, ele podia até assumir o lugar do pai, mesmo sendo um filho adotado. E agora eu vou mostrar para você em Romanos capítulo 8, verso 14. Vamos lá, Edinho, Romanos 8, 14. Músicos, presta atenção nisso, olha o que diz o texto: porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são... Verso 15: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por... Eu sou adotado. O filho legítimo é o unigênito, é Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas a partir do momento que Ele me adotou, eu passo a ter o nome da família de Deus, eu passo a ter herança, eu passo a ter parte dessa família. Quem está recebendo esta palavra, diga glória a Deus. Mas olha, não para por aí. Mas receberam o Espírito, qual os filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba. Você pode chegar para Deus e dizer: papai, papai. Mas não para por aí, Edinho, põe o verso 16. O próprio Espírito testemunha no meu espírito, no nosso espírito, que somos filhos de... Não sou eu que penso assim, é o Espírito que diz no meu espírito: você é filho. Verso 17: e se somos filhos, também somos e co-herdeiros em... Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Cadê os filhos de Deus aqui nessa noite? É por causa de Jesus, sim, é por causa de Jesus. Mas nós somos filhos legítimos, temos autoridade, porque a partir do momento que Jesus nos adotou, nós fazemos parte da família de Deus. Uau! Uau! Então muda. A oração muda quando eu entendo que eu sou filho e eu não sou um mendigo espiritualmente falando. Eu sou filho, eu tenho que acessar a presença do meu pai como um filho. Como um filho de Deus. Nós somos adotados. Nós nos tornamos legítimos porque Cristo nos fez legítimos. Então nós precisamos orar a partir do entendimento de que nós temos um Pai. E eu tenho alguns pontos para a gente encerrar a mensagem de hoje. Ninguém disse só a Júlia que faz isso. Você levar a Júlia em tudo que é lugar, Júlia. Você dá glória a Deus e fala Então ao orar hoje não devemos orar como mendigos, pedintes, precisando da sobra, vivendo do resto. Precisamos mudar a nossa oração hoje. Nós precisamos mudar a nossa oração hoje. Nós precisamos orar como filhos e não como mendigos. Muitos de nós estamos tratando os cultos como se estivessem indo para a igreja pedir uma esmola. Não, você veio para a casa do... Fala de relacionamento. Nós não podemos orar como órfãos. Nós estamos orando aí para Deus tocar no coração de alguém aí, né, pastor? Eu tenho um desejo de adotar. Mas alguns amigos, quando a gente vai falar sobre orfandade, não é, lógico que não são todas as crianças assim, não estou generalizando. Mas alguns amigos vão dizer que os primeiros dias dela na casa são dias difíceis. Por exemplo, no momento da refeição, eles pegam mais comida, como se fosse faltar amanhã, porque viveram em momentos difíceis. Esse é um pensamento de órfão, e nós não estamos julgando, porque
Deve ser muito difícil. Mas agora que eu sou filho, a minha filha e nem o meu filho nunca chegou para mim: pai, nós vamos ter o que comer amanhã, pai? Eles nunca perguntaram isso para mim, irmão. A única coisa que eles sabem é que vai ter comida na mesa amanhã, eles nem sabem como. Eu vou mostrar para você na Bíblia, porque você só acredita se estiver na Bíblia, não é? 3 pessoas, o resto acredita em qualquer coisa, não é? Mateus 6, verso 25. Por isso digo a vocês que não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, preste atenção na frase, se, por favor, repete comigo, se, não se, o próximo, por favor, se, quando se fala de natureza, passarinho, se Deus, vou continuar, onde eu estou, Edinho? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Verso 31, portanto não se preocupe dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus, eles correm atrás dessas coisas. Mas agora quando Deus vai falar de nós, Ele diz, mas irmão, pelo amor de Deus, irmão, você tem que dar glória a Deus com isso. Mas agorinha de pouco falou Deus para as coisas, mas quando falou de nós, falou mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisa delas. Você não precisa orar como um órfão. Deus já sabe de tudo que você precisa. Nós devemos orar como pedintes, sempre tentando barganhar com Deus, trocar com Deus. Não. Você é filho. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, hoje é o dia. Decida pelo batismo. É uma decisão importante. Mas também não devemos orar como negociadores. Senhor, se eu fizer isso, eu posso receber aquilo. Se eu fizer aquilo, eu vou receber isso. Senhor, a gente ora como negociadores. Nós estamos fazendo barganha com Deus. Essa é uma mentalidade consumista. Mas hoje Deus nos chama não para orar como mendigos e muito menos como pedintes. Deus nos chama para orar como filhos. E eu encerro a mensagem refletindo por que a gente não consegue ter esse tipo de relacionamento. A primeira coisa é uma imagem equivocada ou deformada da paternidade. Muitos de nós aqui não tivemos nem pais presentes. Muitos de nós aqui tivemos pais totalmente ausentes. E alguns até pais abusadores. Que o trauma é tão grande, segundo a neurociência, o trauma causado por um abuso sexual é tão grande, e de um pai se torna ainda mais difícil. Então nós criamos uma mentalidade equivocada de paternidade. A gente não sabe o que é um pai. Nós temos uma ideia. Muitas vezes essa imagem equivocada é por abandono, rejeição, por abuso e outras coisas. Presta atenção. E nós passamos a viver então como filhos de pai, órfãos de pais vivos. Órfãos de pais
vivos, a gente não sabe o que é ter um pai. Todo o nosso conceito de paternidade é deformado. Então nós passamos a não ter acesso ao amor puro de uma paternidade saudável, e passamos a nos movimentar mediante uma paternidade doentia, mal resolvida, que não traz nenhum tipo de referência para nós. Por isso que nós não entendemos o que é orar como filho. Eu conversei com algumas pessoas hoje pós-culto da manhã, e alguns falaram isso: pastor, como eu não tenho uma referência paterna, ou tive dificuldade, meu pai foi um ótimo homem, mas ele não conseguiu ser um bom pai, por N motivos, e às vezes ele nem conseguiu mesmo, porque de fato ele não tinha outra opção. Eu não sei como chegar até Deus como filho, porque eu nunca tive um acesso dessa forma de intimidade. Mas hoje, Deus vai curar o teu coração, e você vai começar a olhar para Ele e vai perceber que Ele é perfeito. Ele é o bom Pai. Você está comigo? Diga glória a Deus. E como que isso se resolve? Não se resolve porque você quer que se resolva. Romanos disse que é o Espírito que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É o que testifica onde? Hoje nós vamos pedir para que o Espírito Santo tire o véu dos seus olhos. Tire o véu dos seus olhos, que as escamas caiam, e que você realmente consiga olhar para Deus e dizer: eu tenho um bom Pai. Eu tenho um bom Pai. Quando nós entendemos tudo isso, o conceito de oração vai mudar. Porque agora, eu sou a Lívia, com o travesseirinho debaixo do braço, de pijama, indo diante do meu Pai, e dizendo para Ele: eu tenho uma necessidade, eu tenho alguma coisa, ou simplesmente eu só quero estar com você. Deus está te chamando, não para ser mais um religioso que frequenta uma igreja. Não, Deus está te chamando não para você cumprir um monte de regras. Os meus filhos, eles têm que cumprir regras, porque eles são filhos, justamente porque são filhos. Mas se eles não vão ser amados porque eles cumprem regras. Se vocês tivessem pego, eles vão ser amados porque eles são. Quando você ora como filho, o ambiente muda, irmão. Quando você ora como filho, o ambiente muda. A gente não cantou aqui hoje? Olha que parte linda. E a realidade: eu sou teu pai. Eu sou teu pai. É só não de formalidade. É só, não é sobre. Você já viu aquele pai que o filho nem é tão bonito e o pai fala: ele é o mais lindo do mundo, é ou não é? É ou não é, gente? Não funciona assim, Valéria? Ele é lindo? O mais bonito? Você viu? Né, Pedro? Pergunta para o Davi. É Davi? O Pedro é bonito? Fala, meu filho. Viu, Valéria? O Paulinho acha lindo. É pai, irmão. Vê com os olhos que ninguém vê. Vê com os olhos que ninguém vê. Está vendo muito além do que você está imaginando. Irmão, eu quero profetizar na sua vida hoje. Você vai viver uma nova estação de relacionamento com Deus. Você vai deixar de viver debaixo de regras de religião e vai ser
relacionar com Deus mediante uma intimidade como um filho se relaciona com o pai. Você pode ficar de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu sou teu pai, é só